Você já percebeu como um único copo de bebida pode transformar aquela pessoa encantadora e carismática em um verdadeiro monstro? E se eu te disser que isso não é apenas uma mudança de humor, mas sim um drama assustador, onde a última máscara é desfeita? Hoje vamos mergulhar em uma das combinações mais perigosas e tóxicas da psicologia humana, o narcisista e o álcool. Você vai entender por que um narcisista bêbado não é apenas uma pessoa alcoolizada, mas sim uma versão amplificada e sem filtro do seu eu mais sombrio. Fique conosco até o final. Eu prometo que você nunca mais vai olhar da mesma forma para quem se transforma na alma da festa depois de alguns drinks. O que você vai descobrir pode não só te surpreender, mas, literalmente, salvar a sua sanidade mental. Antes de começarmos, vamos esclarecer rapidamente os termos. Afinal, o que é um narcisista? Não é apenas uma pessoa egoísta ou vaidosa. O transtorno de personalidade narcisista é uma condição complexa, marcada pela completa ausência de empatia, um senso grandioso de autoimportância e uma necessidade desesperada e insaciável de admiração e validação. Dentro dessa pessoa, existe um vazio que ela tenta desesperadamente preencher à custa dos outros. Ele usa uma máscara de perfeição meticulosamente construída para esconder sua insegurança profunda. Agora, adicione álcool a esse coquetel. O álcool é um depressor que reduz o controle e enfraquece os mecanismos de inibição no cérebro. Para uma pessoa comum, isso pode significar relaxamento e maior sociabilidade. Mas para o narcisista, para ele, o álcool é a chave que destranca a jaula de sua verdadeira essência. Ele não apenas alivia a tensão, ele, de fato, arranca a máscara. A primeira coisa que você notará é a fase do hiperencanto. Quando o narcisista começa a beber, ele não se torna agressivo de imediato. Pelo contrário, a sua carisma parece multiplicar-se por 10. Ele se transforma na alma da festa, o mais espirituoso, o conversador mais fascinante. As suas histórias ficam mais vívidas, as piadas mais hilárias e os elogios que ele lhe faz, mais doces e envolventes. Por que isto acontece? O álcool derruba as suas barreiras internas. Mas não as barreiras que controlam a raiva, e sim aquelas que reprimem o seu eu grandioso. Ele não se preocupa mais em fazer cálculos subtis sobre como se apresentar melhor. Ele simplesmente despeja sobre si uma imagem concentrada do seu eu ideal, aquela que ele ensaiou minuciosamente enquanto estava sóbrio. Neste momento, ele recebe uma injeção massiva de suprimento narcísico. Todos os olhares estão nele. Todos riem das suas piadas. Todos o admiram. Para ele, isso é como um elixir. Imagine um ator que volta para o encore e se banha em aplausos. É exatamente isso que o narcisista sente após os primeiros copos. Ele vê a adoração nos olhos das pessoas, e isso valida a sua própria grandiosidade. Esta fase é a armadilha mais traiçoeira. Você relaxa pensando: finalmente ele é ele mesmo, divertido e aberto. Mas, na verdade, você não está a observar o seu verdadeiro eu, apenas uma versão mais inflacionada e menos controlada da sua fachada falsa. Não é um relaxamento, é o início do espetáculo, a prelada para o caos que inevitavelmente virá a seguir. O que se segue é a fase da montanha-russa emocional para quem está por perto. Depois que o narcisista se farta da admiração inicial, ele simplesmente se entedia. A adoração simples já não basta, ele precisa de drama, precisa de uma reação. E o álcool oferece a ferramenta perfeita para isso. Ele começa a manipular suas emoções com a virtuose de um maestro. Acabou de dizer que você é uma pessoa incrível, e no minuto seguinte, solta um comentário ácido e sarcástico que atinge o seu ponto mais fraco. Depois, ao notar seu constrangimento ou mágoa, ele imediatamente volta ao modo charme, acusando-o de ser excessivamente sensível ou garantindo que era só uma brincadeira. Você não aguenta uma piada, ele dirá com um sorriso desarmante. Esse vai-vem, do calor ao frio, do elogio à humilhação, cria em você um estado de dissonância cognitiva. Você não entende o que está acontecendo nem como deve reagir. Isso tira você do seu centro, deixando-o vulnerável e dependente do humor dele. O narcisista embriagado se deleita com esse poder. Ele observa a mudança na sua expressão,
Vê você tentando adivinhar o próximo movimento dele, e isso lhe proporciona um prazer imenso. O álcool apaga as linhas da decência e permite que ele realize esses experimentos cruéis em sua psique sem o menor remorso. É como se ele estivesse testando até onde pode ir, o quão forte pode abalar você antes que você se quebre. E cada reação emocional sua, seja lágrimas, raiva ou confusão, é para ele uma dose extra de suprimento narcísico. A terceira fase é o auge da grandiosidade, levada a níveis absurdos. Se sóbrio, o narcisista apenas se considera superior, mas sob o efeito do álcool, ele se sente literalmente um deus. O álcool desliga o senso crítico e expande o ego dele às dimensões do universo. Ele começa a se gabar de feitos, reais ou inventados, exagerando-os em centenas de vezes. Ele pode jurar que é o maior especialista na área, que a empresa entraria em colapso sem ele, e que ele seria capaz de governar o país melhor do que qualquer presidente. Qualquer tentativa de questionar suas palavras ou apresentar um contra-argumento será recebida com fúria e hostilidade. Ele não está apenas se descrevendo, ele está a pregar, como um profeta. Seus monólogos se tornam longos, tediosos e cheios de certezas inquestionáveis. Ele começa a doutrinar os outros, distribuindo conselhos que ninguém pediu e criticando a vida alheia, a partir do pedestal do seu autoridade inabalável. Neste ponto, ele acredita sinceramente na sua própria exclusividade. O álcool constrói em sua mente uma ilusão de onipotência total. Imagine alguém que se olha num espelho côncavo que o faz parecer imponente e poderoso, e que aceita essa imagem distorcida como a mais pura realidade. É exatamente isso que acontece com o narcisista. Ele perde completamente o contato com a realidade. Pode prometer mundos e fundos, narrar planos mirabolantes que jamais irá executar. Esta grandiosidade alcoólica não é um simples ato inofensivo de gabarolice. É, na verdade, uma forma agressiva de afirmar seu domínio sobre todos os presentes e provar mais uma vez a si mesmo que ele é o centro absoluto do universo. A próxima fase é o completo desaparecimento da empatia. Mesmo em estado de sobriedade, a empatia para um narcisista já é um problema, para não dizer o mínimo. Eles conseguem imitar a compaixão se lhes for conveniente, mas são incapazes de sentir a dor alheia de verdade. O álcool, por sua vez, destrói até mesmo esses vestígios patéticos de imitação. Sob o efeito do álcool, o narcisista fica completamente surdo aos sentimentos dos outros, à sua dor, às suas lágrimas, os seus pedidos para que ele pare. Para ele, tudo isso é letra morta, um som vazio. Mais do que isso, essas coisas podem até irritá-lo. Por quê? Porque naquele momento, você está desviando o foco de atenção da pessoa dele para si. Com sua choradeira ou suas lamúrias, você o impede de desfrutar da própria grandiosidade. Ele pode dizer diretamente: "Pare de estragar minha noite", ou "Não seja tão chata", ou ele encarará o seu sofrimento com fria indiferença ou até mesmo com desprezo. Para ele, é absolutamente irrelevante que suas palavras ou ações lhe causem dor. Ele não consegue ver a relação de causa e efeito entre o comportamento dele e os seus sentimentos. No universo embriagado dele, você só existe como um objeto, alguém que deve dar-lhe prazer ou, no mínimo, não atrapalhar. Qualquer tentativa sua de apelar para a consciência dele está fadada ao fracasso. É o mesmo que tentar explicar a teoria da relatividade a uma pedra. O álcool desliga a parte do cérebro responsável pela interação social e pela compreensão das emoções alheias. E no narcisista, essa parte já funciona em marcha lenta. No fim, você fica a sós com alguém para quem você é apenas um móvel que, de repente, começou a emitir sons irritantes. Na quinta fase começa a caça ativa ao bode expiatório. Assim que a euforia da grandiosidade começa a diminuir e a realidade se infiltra através da neblina alcoólica, o narcisista passa a sentir um profundo desconforto. Seu crítico interno, aquele que ele tentava silenciar desesperadamente com a bebida, finalmente volta a dar o ar da graça. E para não ter que encarar de frente a própria insignificância, o narcisista faz o que sabe de melhor: projeta todos os seus sentimentos negativos em outra pessoa. Ele precisa urgentemente de um culpado. E esse culpado, muito provavelmente, será você, ou qualquer outra pessoa que esteja por perto. Ele começará a procurar pelo em-ovo e a implicar com detalhes.
Um olhar errado, uma palavra fora do lugar, um tom de voz inadequado. Qualquer minúcia se torna motivo para um verdadeiro ataque. Ele vai acusá-lo de todos os pecados capitais, de que você não o compreende, não o valoriza e de que, pior, você o está provocando. Foi você que me levou ao limite. Essa é a frase clássica do narcisista embriagado. Ele está literalmente buscando um pretexto para vomitar toda a sujeira emocional que se acumulou dentro dele. O processo é semelhante a um vulcão que procura o ponto mais fraco da crosta terrestre para entrar em erupção, e você se torna esse ponto vulnerável. O narcisista, inconscientemente, escolhe o oponente mais seguro, aquele que depende emocionalmente dele, alguém incapaz de dar um basta ou oferecer resistência. Ele jamais agirá dessa forma com o chefe ou com qualquer pessoa que represente uma ameaça real à sua imagem. Ele escolherá justamente você, porque sabe que você irá suportar calado, e na verdade ele é totalmente sincero em suas acusações. Na sua lógica distorcida e alcoólica, você é, genuinamente, a fonte de todos os problemas dele. Agora, entramos na fase de agressão verbal e humilhação pura. Assim que o bode expiatório é encontrado, o narcisista solta os cães em cima dele. O álcool desinibe-o e da sua boca começa a jorrar uma torrente de insultos, críticas e comentários humilhantes. Ele vai desenterrar todos os seus erros passados, reais ou imaginários. Ele atingirá os seus pontos mais sensíveis, os seus complexos e medos que você, ingenuamente, confiou a ele em algum momento. As suas palavras serão precisas e venenosas, como a picada de uma cobra. Ele usará sarcasmo, escárnio e fará troça para colocá-lo na posição mais patética e deplorável. O objetivo desta enxurrada verbal não é apenas expressar o seu descontentamento, mas sim destruir a sua autoestima, esmagá-lo moralmente. Ele precisa sentir-se forte e importante em contraste com a sua humilhação. Cada expressão de dor, cada lágrima que você derrama, é para ele um bálsamo na alma, a confirmação do seu domínio sobre você. Quando sóbrio, ele pode mascarar a sua crueldade como crítica construtiva ou preocupação. Mas quando bêbado, ele não se dá o trabalho de fingir. Ele diz o que realmente pensa. Todo o veneno, todo o desprezo que ele acumulou por si e pelo mundo encontra uma saída. Imagine que você abriu um bueiro de esgoto. É mais ou menos essa torrente de consciência que é despejada sobre você. E o pior de tudo é que no dia seguinte ele pode dizer que apenas estava a brincar, ou que não estava em si, mas essas palavras, esses golpes cruéis e precisos na sua alma, ficarão com você para sempre. A sétima etapa marca a entrada na fase do ciúme irracional e da paranoia. O álcool, notoriamente, distorce a percepção. E no narcisista, que já é naturalmente inclinado à desconfiança e ao controle, essa distorção atinge proporções assustadoras. Ele começa a enxergar ameaças e traições onde elas simplesmente não existem. Um olhar casual seu para outra pessoa, um sorriso a um garçom, uma simples mensagem no celular. Tudo isso, em sua mente embriagada, transforma-se em prova irrefutável da sua infidelidade. Ele começará a fazer interrogatórios exaustivos, exigirá ver seu celular e a acusar você de coisas que jamais fez. A lógica dele se torna completamente paranoica. Qualquer justificativa sua apenas jogará mais lenha na fogueira. Se você negar, você está sendo dissimulada e mentirosa. Se você ficar em silêncio, é porque não tem o que dizer em sua defesa. É um círculo vicioso, um beco sem saída. Este ciúme embriagado não se alimenta de amor ou medo de perda. Ele é nutrido pelo seu pânico de ser humilhado, traído ou de ser feito de idiota. A ideia de que você possa preferir outra pessoa a ele é insuportável para o seu self grandioso. Por isso, ele prefere dar um golpe preventivo, acusando e humilhando você primeiro. Ele cria uma realidade fictícia onde você é a traidora e ele, a vítima enganada. Isso permite que ele não apenas descarregue a agressão, mas também obtenha a autossimpatia, consolidando-se no papel de sofredor. Ele se deleita com o drama que ele mesmo arquitetou. O que se segue é a fase da confissão de bebedeira, que na verdade não passa de uma manipulação extremamente sofisticada. Depois de uma tempestade de agressão e ciúmes, o narcisista pode mudar de tática drasticamente. Ele começa a abrir o coração.
Com lágrimas nos olhos, ele vai contar sobre sua infância difícil, como ninguém o entende, e quão sensível e solitário ele é de verdade. Ele dirá que só você pode salvá-lo, que sem você ele está perdido. Esta é uma tática poderosíssima, projetada para explorar sua empatia e pena. Você começa a pensar: aham, é este o verdadeiro eu dele. Ele não é um monstro, é apenas alguém infeliz e ferido. A bebida o soltou e ele finalmente demonstrou vulnerabilidade. Mas isso é mais uma armadilha. Sim, pode haver uma parcela de verdade no que ele diz, mas essa verdade é apresentada no momento mais conveniente para ele. Ele usa a sua vulnerabilidade como arma para desarmar você, forçando-a a esquecer as humilhações que acabou de sofrer. Ele joga a responsabilidade pelo seu estado emocional para cima de você. Agora você não é mais a vítima da agressão dele, e sim a salvadora de quem depende o bem-estar dele. Esta confissão bêbada não é um pedido de socorro, mas uma forma de restaurar o controle sobre você, amarrando-a ainda mais por meio da culpa e da obrigação. É como se ele dissesse: eu me comporto de forma horrível porque me sinto muito mal. E eu me sinto mal porque você não me ama e não me apoia o suficiente. E assim, de repente, a culpa é sua, mais uma vez. A nona fase é a autodestruição ostensiva. Se a confissão de bêbado não funcionar ou não surtir o efeito desejado, o narcisista pode recorrer a medidas mais radicais. Ele começa a agir de forma abertamente autodestrutiva e faz questão que você veja. Ele pode passar a beber ainda mais, misturar tipos de bebida, ou a declarar que está farto de tudo e que a vida não tem mais sentido. Ele pode começar a se arriscar, dirigir em alta velocidade, provocar brigas, ou cometer ações imprudentes e arriscadas. Tudo isso não passa de chantagem. É uma mensagem silenciosa direcionada a você. Veja o que você me fez fazer. Se algo me acontecer, a culpa será sua. Ele transforma o próprio corpo e a própria vida em ferramentas de manipulação. Ele sabe que uma pessoa normal e empática não vai suportar ver o outro se autodestruir. Você vai tentar pará-lo, implorar e acalmá-lo. E nesse momento, ele consegue novamente o que queria: sua atenção total e o controle absoluto da situação. Você volta a girar em torno dele, esquecendo de si mesma e dos seus sentimentos. Ele volta a ser o centro do universo. É um jogo cruel, onde ele aposta a própria vida e a saúde, mas só para confirmar seu domínio sobre você. Ele não tem a intenção real de se destruir. Ele só está jogando esse jogo para sugar ao máximo o seu recurso emocional. Quando o espetáculo chega ao fim, o que resta é a fase do estupor alcoólico, ou simplesmente do sono profundo. O narcisista, depois de sugar toda a sua energia e tirar tudo o que podia da situação, desliga-se. Ele pode adormecer ali mesmo onde estava sentado, a meio da conversa, na poltrona ou até no chão. Para si, isto pode parecer um momento de alívio. Finalmente o silêncio, o pesadelo acabou. Mas é uma calmaria enganadora. Enquanto ele dorme, você fica a sós com as consequências desse furacão emocional. Você está desfeita, esgotada, humilhada. Fica a reviver todas as palavras cruéis na sua cabeça, tentando desesperadamente perceber o que é que fez de errado. Você pode sentir uma mistura de mágoa, raiva, pena e até mesmo culpa. Pode começar a arrumar a desordem que ele criou, numa tentativa de, simbolicamente, pôr ordem também na sua própria mente. Enquanto ele simplesmente dorme, a repor as energias para o próximo ato, você está a digerir o trauma que acabou de sofrer. O sono dele não é uma trégua. É apenas um intervalo técnico do espetáculo. Ele está só a recarregar as baterias. Ele não está a pensar em si, nem a sentir remorsos. O cérebro dele, envenenado pelo álcool e cheio de satisfação narcísica, está apenas a descansar. E você permanece acordada, a apanhar os pedaços da sua autoestima. Este contraste entre o sono sereno dele e a sua agonia mental é um dos aspectos mais cruéis e reveladores deste tipo de relação. A 11ª fase é o que chamamos de amnésia matinal. No dia seguinte, o narcisista simplesmente acorda, agindo como se nada tivesse acontecido. Quando você, com o coração na mão, tenta tocar no assunto do dia anterior, você se depara com uma de 3 possíveis reações. A primeira, e mais comum, é a negação total. O quê? Não houve nada disso. Você está inventando.
Ele vai te encarar com um ar de confusão tão genuíno que você mesma começa a duvidar da sua própria sanidade. Isso é o clássico gaslighting, na sua forma mais descarada. A segunda reação é a minimização. Ah, qual é? Eu só bebi um pouco e fiz uma piada. Você não tem senso de humor mesmo. Ele tenta fazer você parecer uma histérica que está fazendo tempestade em copo d'água. Ele reduz a sua dor a um incidente totalmente insignificante. A terceira reação é o famoso "eu não lembro". Eu estava muito bêbado, não me recordo de nada. Se eu disse algo, não foi por mal. Essa é uma posição extremamente conveniente. Permite que ele fuja da responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, que ele peça desculpas, sem realmente pedir desculpas. Na maioria das vezes, essa amnésia é uma mentira descarada. Ele se lembra de tudo perfeitamente, mas reconhecer isso significa admitir o seu erro, o seu lado sombrio. E para o narcisista, isso é uma sentença de morte. Por isso, ele vai negar a realidade até o fim, fazendo com que você se sinta completamente louca. Esta fase é uma das mais destrutivas, pois ela não só impede a resolução do conflito, mas também mina a sua confiança na sua própria percepção da realidade. A próxima etapa é a temida transferência de culpa. Se a negação não funciona, porque existem testemunhas ou provas irrefutáveis, o narcisista aciona o plano B. Ele até admite que algo aconteceu, mas o culpado, claro, é você. Sim, eu gritei, mas foi você que me provocou. Você ficou no meu pé a noite toda. Ou então, eu bebi porque estou estressado no trabalho e você não me dá suporte em casa. Ele constrói uma cadeia lógica complexa, onde no final, você é a principal responsável pelo comportamento horrível dele. Ele se coloca no papel de vítima das circunstâncias e transforma você no grande vilão. Jamais, em hipótese alguma, ele dirá: "Eu estava errado, eu me comportei como um canalha, me desculpe." Em vez disso, ele fará você se desculpar por tê-lo levado àquele estado. E o pior é que muitas vezes isso funciona. Após a tempestade emocional, você fica tão exausto que é mais fácil concordar e assumir a culpa, só para que tudo termine logo. Você começa a pensar: será que eu fui muito dura? Talvez eu devesse ter ficado calada. E de repente, você não é mais a vítima do abuso, mas sim a cúmplice dele. O narcisista inverte os papéis de forma magistral, e no final, é você quem fica com o peso da culpa pelas ações dele. Isso é manipulação de alto nível. A 13ª fase é uma curta lua de mel. Depois que a culpa foi transferida com sucesso para você, e você talvez até tenha pedido desculpas, o narcisista pode ligar o modo sedução novamente. Ele percebe que você está desanimado e confuso e entende que precisa adoçar um pouco a pílula para evitar que você vá embora. Começa o período do chamado bombardeio de amor. Ele pode te dar flores, presentes caros, e falar o quanto ele te ama e tem medo de te perder. Ele vai jurar que isso nunca mais vai acontecer de novo. Ele vai te cercar de cuidado e atenção, criando a ilusão de um relacionamento perfeito. Para que isso serve? Primeiro, para te segurar. Ele percebe que exagerou e tem medo de perder o seu suprimento narcísico. Segundo, para fixar na sua mente a ideia de que os momentos bons superam os ruins. Sua psique, buscando estabilidade, se agarra a essas migalhas de bondade. Você começa a pensar: olha só, ele pode ser bom. O dia de ontem foi só um dia ruim. Essa curta lua de mel não é remorso. É uma manipulação consciente, feita para zerar o placar e recomeçar o ciclo de abuso. Ele te dá exatamente o calor suficiente para você ficar, e nada mais. É como alimentar um animal para que ele não fuja da gaiola. Na 14ª etapa, o abuso financeiro se manifesta sob o disfarce do álcool. O álcool custa dinheiro, e muitas vezes, muito dinheiro. O narcisista, sobretudo quando está embriagado, tende a fazer gastos impulsivos e grandiosos. Ele pode pagar a rodada para todos no bar, comprar coisas caras, mas completamente inúteis, e fazer grandes gestos apenas para impressionar. Ele gasta dinheiro para alimentar o ego, exibir o seu status e provar sua suposta generosidade. O problema é que, muito provavelmente, o dinheiro que ele gasta é o dinheiro do casal, ou o seu. Na manhã seguinte, quando você se depara com a conta bancária vazia, ele recorre à mesma tática. Eu estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. Ele pode até mesmo culpá-la por não o ter impedido.
Assim, ele não só gera problemas financeiros para a família, mas também se exime de qualquer responsabilidade. O álcool torna-se o álibi perfeito para justificar o comportamento irresponsável. Além disso, ele pode usar o dinheiro como uma ferramenta de controle. Por exemplo, após uma briga causada pela bebida, ele pode, como castigo, cortar o seu acesso aos recursos financeiros. Ou, pelo contrário, depois de um período de lua de mel, enchê-la de presentes para comprar o seu perdão. De qualquer forma, o álcool dá-lhe carta branca para manipulações financeiras, e as consequências é você quem tem que arcar. A 15ª fase é a da destruição dos seus laços sociais. Um narcisista embriagado é uma catástrofe social ambulante. Ele pode insultar seus amigos, humilhar seus parentes ou fazer uma cena em público. Ele nem sempre faz isso de propósito, mas o resultado é invariavelmente o mesmo. As pessoas começam a evitá-la. Seus amigos param de convidá-la para reuniões, pois não querem testemunhar outro show desagradável. Seus parentes a encaram com uma mistura de pena e desaprovação. Aos poucos, um vácuo se forma ao seu redor. Você é deixada em isolamento, sozinha, cara a cara com o narcisista. E é exatamente isso que ele busca, mesmo que subconscientemente. Quanto menos contatos sociais você tiver, menos apoio externo existirá e mais fácil será controlá-la. O álcool é o seu aliado de confiança nesse jogo. Ele pode até vir mais tarde e dizer: "Desculpe, eu estava bêbado, não queria ofender a sua amiga." Mas a amiga já está ofendida e o relacionamento está arruinado. Sistematicamente, bebedeira após bebedeira, ele a isola do mundo exterior. Quando você está completamente sozinha, sem amigos ou apoio, você se torna totalmente dependente dele. Ele se torna a sua única janela para o mundo, o seu único interlocutor. E é nesse momento que o poder dele sobre você se torna absoluto. A 16ª fase marca a perda da sua memória, não a dele. Estar constantemente presa no ciclo de briga e reconciliação, o gaslighting e a negação da realidade, tudo isso faz com que a sua própria memória comece a falhar. Você começa a confundir os eventos. Não consegue se lembrar exatamente do que ele disse, quando aconteceu ou como tudo começou. Seu cérebro, na tentativa de se proteger do trauma, começa a reprimir ou distorcer as lembranças. O narcisista contribui ativamente para isso. Ele dirá: "Você se lembra de tudo errado. Na verdade, aconteceu assim." E a versão dele sempre o colocará sob uma luz favorável. Com o tempo, você deixa de confiar na sua própria memória e na sua percepção. Você passa a depender da interpretação dele sobre os fatos. Este é um estado muito perigoso, porque você perde seu ponto de apoio, perde a conexão com a realidade. É como se você estivesse vivendo em um nevoeiro, onde o único ponto de referência é a voz dele. Episódios alcoólicos agravam essa situação, pois são sempre caóticos e emocionalmente carregados, tornando ainda mais difícil recordá-los. Ele usa esse caos para reescrever a história a seu favor, e você, exausta e desorientada, o ajuda involuntariamente, simplesmente porque já não consegue mais distinguir a verdade da mentira. A 17ª fase é a manifestação da mentira patológica. Sob o efeito do álcool, o narcisista mente de forma ainda mais virtuosa e descarada do que quando está sóbrio. O álcool tira as últimas inibições morais. Ele pode inventar histórias inteiras sobre o seu passado, os seus relacionamentos e os seus sucessos. Pode mentir olhando nos seus olhos sobre onde esteve e o que fez, mesmo que você saiba exatamente a verdade. A mentira dele, muitas vezes, não tem nenhum propósito prático. Ele mente apenas pelo processo em si, com o objetivo de criar uma realidade alternativa onde ele é o herói. Ele consegue contar a mesma história inventada para pessoas diferentes, sem se preocupar minimamente com a possibilidade de ser pego nas contradições. Se você tentar desmascará-lo, ele fingirá que você o entendeu mal, ou despejará a raiva em você por causa da sua desconfiança. A mentira do narcisista bêbado não é apenas um engano, é uma forma de construir o mundo. Ele cria um universo onde se sente confortável, onde é grandioso e impecável. E ele exige que você também viva nesse mundo imaginário. Qualquer tentativa de trazê-lo de volta à realidade é encarada por ele como um ataque. Portanto, discutir com um narcisista bêbado e mentiroso é um exercício totalmente inútil e desgastante.
O 18º passo é o jogo de se fazer de vítima. Apesar de toda a sua agressão e crueldade, quando está bêbado, o narcisista adora assumir o papel de mártir. Ele vai se lamentar sobre como a vida é injusta com ele, sobre como ninguém o valoriza e como todos o exploram. Ele contará como a vida dele é difícil, se apresentando como um gênio incompreendido. Ele pode culpar qualquer um pelos seus fracassos: o chefe, o governo, o mau tempo e, claro, você. Essa posição de vítima é extremamente vantajosa. Primeiro, porque retira dele qualquer responsabilidade sobre a própria vida. Não é ele quem causa os problemas, é o mundo inteiro que conspira contra ele. Em segundo lugar, essa postura provoca nos outros um sentimento de culpa e o desejo de ajudar. Ele manipula a sua pena com maestria. Ao ouvir seus lamentos de bêbado, você pode, por um instante, esquecer que foi esse mesmo coitado sofredor quem estava há meia hora lhe cobrindo de insultos. O álcool ajuda a tornar essa imagem mais convincente, adicionando um toque de desespero que parece, de fato, sincero. Ele pode até chorar, mas são lágrimas de crocodilo. Não são lágrimas de dor, e sim de autocomiseração e de raiva de um mundo que se recusa a reconhecer a sua grandeza. Este jogo da vítima é apenas mais uma forma de obter recurso narcísico, desta vez na forma de compaixão. A 19ª fase é marcada por um comportamento perigoso e de alto risco. O álcool, combinado com a necessidade narcisista de adrenalina e a urgência de provar sua superioridade, cria uma mistura explosiva. O narcisista bêbado pode começar a tomar atitudes que colocam em risco não apenas a própria vida, mas também a de quem está por perto. O exemplo mais comum é dirigir embriagado. Ele tem certeza absoluta de que nada de mal vai acontecer com ele, porque ele é especial e tem tudo sob controle. Qualquer tentativa de pará-lo será vista como um insulto à sua capacidade. Ele pode provocar brigas com pessoas notoriamente mais fortes que ele, apenas para provar sua coragem. Ele pode se envolver em aventuras financeiras duvidosas, apostando até mesmo o último centavo que tem. Por trás desse comportamento há mais do que mera bravata de bêbado. É uma forma de buscar uma dose de adrenalina e admiração. Ele quer que os outros olhem para ele e pensem: que sujeito corajoso, que audácia. Ele brinca com a morte para se sentir vivo e onipotente. E ele não se importa nem um pouco com as possíveis consequências para si mesmo ou para você. Sua ansiedade e seu medo por ele podem até lhe causar prazer, já que isso é mais uma prova da importância dele na sua vida. A 20ª etapa marca o completo abandono das regras e normas sociais. O narcisista, mesmo quando sóbrio, já acredita que as regras foram feitas para os outros, não para ele. O álcool, por sua vez, atrofia completamente o seu já fraco senso de responsabilidade social. Embriagado, ele pode ter comportamentos absolutamente inadequados, gritar alto em locais públicos, ofender desconhecidos ou até mesmo violar a lei. Ele perde totalmente a noção de que o seu comportamento pode estar a incomodar alguém ou ser inaceitável. Sente-se o centro do universo, para quem tudo é permitido. Se alguém tenta repreendê-lo, ele explode numa fúria justificada. Sabe quem eu sou? É a reação típica. Ele não entende sinceramente por que é que tem de seguir regras estúpidas criadas para a massa comum. Este sentimento de impunidade pode levar a consequências muito desagradáveis, desde multas administrativas até responsabilidade criminal. Mas nem isso detém. Na sua visão de mundo de bêbado, quaisquer problemas que surjam devido ao seu comportamento não são culpa dele, mas sim de quem não compreendeu a sua situação ou se apegou a detalhes insignificantes. Ele sempre arranja uma maneira de se safar e culpar os outros. A fase 21 é sobre manipulação sexual. O álcool é frequentemente usado pelo narcisista como uma ferramenta para forçar a intimidade ou como desculpa para traições. Embriagado, ele pode se tornar particularmente insistente, ignorando suas recusas e a sua falta de vontade. Ele pode pressionar seu senso de dever, chantagear você ou acusá-la de ser fria. Para ele, o sexo não é uma demonstração de amor ou intimidade, mas sim uma forma de afirmar seu poder e obter satisfação física. Ele não se importa com seu consentimento ou desejo. Por outro lado, o álcool pode servir-lhe como uma excelente desculpa para a infidelidade.
Eu estava bêbado, não me controlei, isso não significa nada. Este é o conjunto padrão de frases pós-traição. Ele usa o estado de embriaguez para se eximir da responsabilidade. Dessa forma, ele obtém satisfação fora do relacionamento e a chance de manter a parceria, jogando a culpa no álcool. Ele pode até tentar provocar ciúmes em você, flertando com outras pessoas bem na sua frente, apenas para conseguir uma dose extra de atenção e sentir-se valorizado. O álcool dá-lhe carta branca para qualquer tipo de manipulação sexual, transformando a intimidade em mais um campo de batalha por poder e controle. A fase 22. Acessos súbitos de sentimentalismo. Em meio a um surto, ou entre acessos de raiva e autoadoração, o narcisista pode subitamente tornar-se extremamente sentimental. Ele pode começar a ouvir música triste, relembrar os bons e velhos tempos e falar sobre como tudo era maravilhoso no passado. Pode tirar fotografias antigas e contar histórias, com lágrimas nos olhos. À primeira vista, isto pode parecer uma manifestação da profundidade dos seus sentimentos, mas, na verdade, é apenas mais uma forma de autoadoração. Ele não se deleita com as memórias em si, mas sim com a sua imagem dentro delas. Ele admira-se a si mesmo, jovem, bem-sucedido, feliz. Não é nostalgia do passado, mas sim do seu eu, grandioso na época. Esse sentimentalismo também pode ser direcionado a você. Ele pode relembrar o início do relacionamento, dizendo o quanto a amava naquela altura. O objetivo desta manipulação é fazê-la esquecer o seu comportamento atual e lembrar-se dos tempos em que ele era a pessoa boa. É como se ele dissesse: olhe para mim, eu nem sempre fui assim, eu posso ser diferente, tenha paciência e talvez tudo volte ao normal. Este é mais um truque para a manter presa ao anzol, jogando com as suas memórias mais agradáveis e com a sua esperança de que dias melhores virão. A 23ª fase é a da arrogância intelectual. O narcisista embriagado se vê não apenas como o mais bonito e bem-sucedido, mas também como o mais inteligente. Ele vai entrar em discussões sobre qualquer assunto, da política à física quântica, exibindo o que ele acha que é seu conhecimento profundo. Usará frases complexas, pedantes e cheias de jargão. Citará clássicos, muitas vezes fora de contexto, e vai querer dar lições a todos ao redor. Qualquer discordância do seu ponto de vista será vista como um sinal da sua burrice. Ele não tenta ter um diálogo, ele está dando uma palestra. Sua opinião não lhe interessa, o que realmente importa é provar sua superioridade intelectual. Ele irá interromper, ridicularizar seus argumentos e partir para ataques pessoais. O objetivo desta performance intelectual é humilhar o interlocutor para se elevar à custa dele. O álcool lhe dá uma confiança inabalável em sua razão, mesmo que ele esteja falando a mais pura bobagem. Ele é completamente incapaz de autocrítica e não consegue sequer admitir a possibilidade de estar errado em alguma coisa. Discutir com ele neste estado é o mesmo que jogar xadrez com um pombo. Ele vai derrubar todas as peças, cagar no tabuleiro e voar para longe contando a todos como ele te venceu. A 24ª fase é inteiramente sobre criar caos e drama. O narcisista alimenta-se de emoções fortes e o álcool funciona como um catalisador para criá-las em quantidades ilimitadas. Se a noite é muito tranquila e pacífica, ele fica entediado. Ele precisa de agitação, drama, conflito e vai criá-lo do nada. Ele é capaz de provocar uma briga entre duas pessoas para depois sentar e observar o desenrolar dos acontecimentos com puro prazer. Pode acidentalmente revelar o segredo de alguém só para semear a discórdia. Pode fazer uma declaração escandalosa para chocar a plateia. Ele é o diretor e o ator principal neste teatro do caos. Quanto mais gritos, lágrimas e discussões à sua volta, mais vivo ele se sente. Ele está no epicentro do furacão que ele próprio criou, e isso dá-lhe uma sensação de controle e de importância. O álcool ajuda-o a superar quaisquer barreiras sociais e a agir da forma mais destrutiva possível. Ele é como uma criança que quebra brinquedos só para ver o que há dentro. Só que em vez de brinquedos, ele usa destinos e relacionamentos humanos. Ele não pensa nas consequências. O que lhe interessa é apenas o processo, o espetáculo em si, no qual ele desempenha o papel principal. A 25ª fase é a distorção completa da realidade. Sob o efeito do álcool e da psicologia narcisista, o mundo na mente do narcisista sofre transformações fantásticas.
Ele vive no seu próprio universo, onde os fatos simplesmente não importam. Ele defenderá uma mentira óbvia com todas as suas forças, porque na realidade dele, isso é a verdade. Ele se lembrará dos eventos da maneira que for mais conveniente para ele. Por exemplo, se ele a insultou, na memória dele, isso será registrado como: eu lhe dei uma lição importante. Se ele perdeu dinheiro no jogo, ele se lembrará disso como: quase ganhei o jackpot, só me faltou um pouco de sorte. Ele cria uma versão confortável da realidade para si mesmo e a defende ferozmente contra qualquer ameaça. O álcool atua como um catalisador neste processo, tornando as fronteiras entre a ficção e a realidade ainda mais tênues. Tentar provar algo a ele, apelando para os fatos, é inútil. Ele simplesmente não vai ouvi-lo. Ele vive no mundo do espelho e você jamais conseguirá tirá-lo de lá. A única coisa que você pode fazer é não permitir que ele o arraste para esse espelho distorcido, mantendo uma crença firme na sua própria percepção da realidade. O 26º passo é o uso dos macacos voadores. É o termo usado na psicologia para descrever as pessoas que o narcisista manipula, transformando-as em aliadas para se voltarem contra a vítima. Sob o efeito do álcool, essa tática se torna particularmente nojenta. O narcisista pode começar a ligar para amigos em comum ou para parentes, despejando queixas sobre você. Ele vai lhes contar uma versão distorcida dos fatos, apresentando-se como uma pobre vítima inocente e colocando você na posição de monstro. Você consegue imaginar? Ela armou outra cena de histeria comigo, do nada. Estou exausto, não sei mais o que fazer. Ele fará isso com uma expressão tão sofrida que as pessoas que não conhecem a verdade por trás da situação começarão imediatamente a ter pena dele. No final, no dia seguinte, sua mãe ou sua melhor amiga podem te ligar e dizer: por que você está tratando ele assim? Ele te ama. Tente ser um pouco mais suave. Dessa forma, o narcisista não só escapa da responsabilidade, mas também isola você, privando-a de apoio ao virar o seu próprio círculo social contra você. Você se vê em completo isolamento, sendo culpada por todos os lados. O álcool o ajuda a ser mais convincente no papel de vítima, dando um toque extra de drama e uma falsa sensação de sinceridade às suas palavras. É uma tática cruel e traiçoeira que destrói não apenas seu relacionamento com o abusador, mas também com seus outros entes queridos. A 27ª etapa é a agressão física, ou a ameaça de violência. É crucial entender que nem todos os narcisistas recorrem à violência física, mas o álcool aumenta significativamente esse risco. Ao perder o controle e esgotar todas as formas verbais de dominação, o narcisista pode cruzar a linha. Isso pode começar com gestos de ameaça. Ele pode dar um murro na mesa, atirar um objeto na parede ou fazer menção de agredir. Ele faz isso para o assustar, para mostrar do que é capaz. Ele está testando seus limites. Se você se assusta e recua, ele entende que este método funciona. Em alguns casos, isso pode evoluir para violência física direta. O álcool remove os últimos filtros, e aquela fúria que ferve dentro dele encontra uma válvula de escape através da força física. Depois disso, ele usará o mesmo arsenal de desculpas. Eu estava bêbado, não me controlei, você me provocou. Isso não vai acontecer de novo. Mas isso vai se repetir, e a tendência é piorar a cada vez. Qualquer manifestação de agressão física, mesmo a mais insignificante, é uma enorme bandeira vermelha, que não pode ser ignorada. O álcool não é uma justificativa para a violência, ele apenas revela a verdadeira face de uma pessoa que perdeu o controle. A 28ª fase é o chamado banho de água fria da sobriedade, e a adoção de uma nova máscara. Quando o efeito do álcool passa completamente e o narcisista se depara com as consequências do seu comportamento, as suas lágrimas, relações arruinadas, problemas financeiros, ele pode sentir, por um breve período, algo que se assemelha a medo. Não é remorso, mas sim o pavor de perder o controle da situação e, acima de tudo, de ficar sem a sua fonte de recursos. Neste momento, ele pode vestir a máscara do pecador arrependido. Ele vai comportar-se de forma extremamente discreta, andando muito na linha. Pode começar a ajudar nas tarefas domésticas, a fazer elogios e a mostrar-se educado, atencioso e prestável. Ele irá demonstrar que finalmente compreendeu tudo e que entrou no caminho da redenção.
Pode até abster-se de álcool por um tempo, apenas para provar que as suas intenções são sérias. Este é o período mais enganador de todos. Você vê à sua frente a pessoa por quem se apaixonou e a sua esperança acende-se com força renovada. Você pensa, finalmente ele percebeu, agora tudo vai ser diferente. Mas isto não é uma mudança de personalidade, é apenas uma mudança de tática. Ele está a desempenhar um papel para adormecer a sua vigilância, para que você relaxe e o perdoe. Assim que ele sentir que o perigo passou e que está novamente sob o seu controle, tudo voltará exatamente ao que era antes. A 20ª fase, a normalização e a consolidação do ciclo. Após diversas repetições do ciclo de bebedeira, agressão, arrependimento e lua de mel, o relacionamento entra na fase mais assustadora, a normalização. O que antes lhe parecia selvagem e completamente inaceitável, transforma-se gradualmente numa parte rotineira do seu dia a dia. Você já antecipa o que esperar do narcisista embriagado. Aprende a não o provocar, a andar nas pontas dos pés e a tentar adivinhar o humor dele. Você se acostuma com os insultos, as mentiras e as manipulações. O seu padrão de normalidade desce a níveis cada vez mais baixos. Você passa a não buscar um bom tratamento, mas a se contentar apenas com a ausência de um mal. Os períodos de calmaria entre as bebedeiras parecem-lhe verdadeira felicidade. Esse ciclo, com seus altos e baixos, torna-se uma espécie de droga. A montanha-russa emocional causa dependência. Você já não consegue imaginar a vida sem essa intensidade dramática, sem esses picos e vales. Sua mente se adapta até às piores condições, e você cai na armadilha da codependência. Você começa a justificar o comportamento dele para os outros e para si mesma, dizendo: ele não é uma pessoa má, ele só está doente. Ou, quando ele está sóbrio, ele é completamente diferente. Essa normalização é o alicerce mais sólido de um relacionamento tóxico, e sair dessa situação sem ajuda externa pode ser incrivelmente difícil. E, finalmente, a 30ª e última etapa, a completa destruição da sua identidade. Um relacionamento duradouro com um narcisista alcoólatra deixa marcas profundas. Aos poucos, gota a gota, ele envenena a sua alma. Sua autoestima cai a zero. Você começa a acreditar que é realmente inútil, burra e feia, em tudo aquilo que ele dizia, no delírio da bebida. Você perde seus hobbies, seus amigos, seus sonhos. Toda a sua vida passa a girar em torno dele, do humor dele, dos problemas dele. Você vive em constante estado de ansiedade e estresse, o que compromete sua saúde física e mental. Pode sofrer de depressão, ataques de pânico e doenças psicossomáticas. Você perde a si mesma. Você se olha no espelho e não reconhece mais aquela mulher alegre e confiante que você era. Em vez disso, você vê um ser exausto e assustado, com os olhos apagados. Este é o objetivo final do narcisista, mesmo que inconsciente. Ele não consegue se preencher, então precisa esvaziar você. O álcool apenas acelera esse processo, tornando-o mais rápido e mais cruel. Ele age como um solvente, ajudando o narcisista a apagar sua personalidade e, no lugar dela, desenhar seu próprio retrato feio e distorcido. Então, qual é a conclusão? O álcool não muda o narcisista, não transforma uma pessoa boa em má. Ele apenas remove a máscara e mostra sua verdadeira face. Um rosto sem empatia, cheio de desprezo e faminto por poder. O narcisista bêbado é a versão concentrada e não filtrada dele mesmo. Cada uma dessas 30 etapas não é um surto aleatório, mas sim um passo previsível no ciclo de abuso emocional que se repete infinitamente, destruindo tudo pelo caminho. A conclusão principal que precisa ser feita é: você não pode consertá-lo, salvá-lo ou compreendê-lo. Você não pode curá-lo com seu amor. O álcool não é a causa do comportamento dele, é apenas um catalisador. A causa real está no seu transtorno de personalidade. Sua tarefa é salvar a si mesmo, não a ele. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo tão difícil até o final. Se você reconheceu sua própria situação nessas descrições, por favor, saiba, você não está sozinho e há uma saída. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E nos comentários, por favor, compartilhe. Você já enfrentou um comportamento como este?
E o que você acha que é o mais perigoso na combinação de narcisismo e álcool?